19 horas em Porto Alegre, melhor que em Brasília. E aqui nós estamos de novo com o Conversa de Professor. E hoje, fechando todas as matérias, né, com aquela que é considerada o terror de todo o vestibular, a prova de matemática. E já vazou áudio aqui, é assim que funciona. Aqui é tudo ao vivo e sem problemas. E estou aqui com dois craques da matemática que vão mostrar que esse terror não é verdadeiro para quem estuda aqui no universitário, que dá para fazer o suficiente e aquilo que se precisa numa prova. Meu amigo, meu colega Mauro e o professor Marco Vargas, que estarão comentando tudo que a gente precisa saber para essa prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tudo isso faz parte, né, do lançamento do nosso EAD. E para quem está entrando pela primeira vez aqui ao vivo, ou mesmo se esqueceu, a página para se informar de tudo que precisa para fazer parte dessa nossa revolução na educação, essa plataforma de ensino à distância ultramoderna, super profissional. Vocês vão ver um ambiente de aula realmente inimaginável até esse momento. É o universitario.com.br/prevestead. Entra ali, já te informa sobre tudo, tem as aulas que a gente gravou de degustação, aulas para tu sentir como é que vai ser esse nosso EAD, uma nova forma de ensino à distância. E eu vou começar aqui então com os colegas de matemática para falar um pouquinho, né, sobre esta prova. E a primeira questão que eu coloco para vocês, que é uma questão assim que está sempre na cabeça do aluno, porque a gente está ainda, né, na véspera do Enem, e a preparação para o Enem não é a mesma da Universidade Federal. Exato. Existem algumas diferenças importantes. Acho que essa seria a nossa primeira abordagem, e já grudando nela a ideia de que se as provas da Universidade Federal elas apresentam textos longos, que com uma preocupação com a contextualização, ou são mais diretas, são mais objetivas. Então, fazer isso um pouco, né? A comparação dessa nossa prova da USCA com a prova do Enem, e que tipo de questão, né, em termos assim genéricos, né? Se são mais diretas, objetivas, ou se tem mais contextualização, se é cansativa, né? O que a gente pode esperar de uma prova que vem junto com a prova de história, que é uma prova cansativa. Então, as duas juntas, né, vão fazer com que o aluno tenha que se concentrar muito. E o último dia, como o Marco está lembrando, né, que aí já também tem o cansaço junto, o desgaste. Então, vamos lá, vamos dar as primeiras dicas da prova. Maravilha, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. É isso. Boa noite, Kaplan, Marcelo. A gente tem que desmistificar um pouco essa coisa do terror da matemática. Vamos acabar com isso aí, né? Não é tudo isso, não, né? Isso é terror para todo mundo isso também. É terror, é para todo mundo. A média baixa e ok. A prova é a mesma para todos. Exatamente. Mas respondendo a tua pergunta, né, a gente está aí nas vésperas do Enem, né, aqueles textos longos, aquelas questões com contextualização, e isso é diferente, bem diferente ali na URGS, né. A gente tem textos bem curtos, assim, a prova da URGS é sempre em duas colunas, né, uma coluna para resolução e a outra coluna de texto, né, e ali naquelas colunas de texto tu vê ali às vezes 2, 3, 4 linhas, né, o que daria numa prova corrida assim, 2 linhas, sabe. Então a maioria das questões é bater o olho ali e já identificar se ela é fácil, ela é acessível ao que tu estudaste. Então, tu identificas rapidamente qual é o conteúdo que está sendo trabalhado. Mais objetiva, bem organizada. Exatamente. Se o cara não sabe trigonometria, ele vai bater o olho na questão e vai ver. Olha, essa questão é de trigonometria. Vou me organizar para outra, então, né? Pula, né? Isso é bem imediato, né, Marco? Acho que a prova ela é bem direta. Inclusive, são pouquíssimas as questões que têm contextualização. Acho que com exceção a de gráfico, acho. A questão 30, que daí eles têm que contextualizar o gráfico e deu. O resto tudo é calcule a área. Eles já começam direto assim, né? Mais o valor objetivo. D, né? Já sai ali de uma forma mais direta. E como o Mauro falaste, tu identifica muito simples, né, o conteúdo da questão. Né? Tu consegue identificá-la de forma bem direta, sem enrolação. Então é uma prova bem tradicional, né, do que a gente já consegue ver ao longo do tempo, ela não muda nesse sentido. E uma prova longa, como a gente estava comentando, que envolve história e matemática, a história já com seus textos um pouco mais longos, né? Não estamos falando em nível de dificuldade, mas enfim, nível de desgaste na hora de fazer a questão. Essa questão do tempo, ela tem que ser muito bem controlada, né? Uma das coisas que vocês estão falando aqui, que todos os nossos outros colegas já falaram, não vamos para a prova com toque, né?
eu tenho que fazer da 1 a 25. Não, não é nada disso. Identificou aluno, o assunto trigonometria, não sei, eu acho que sei pouco, não estudei muito para isso. Pô, pula, vamos lá para as questões de outros assuntos, porque se ficar gastando a cabeça e o tempo ali, corre o risco de não conseguir acabar a prova ou até acabar errando uma questão fácil, né? Que poderia acertar porque domina e ficar ali batendo cabeça na difícil. Então, como é que funciona essa relação do tempo na matemática, né? Quanto tempo a gente deve... Claro, isso é tudo em tese, às vezes gasta um pouco mais num, um pouco menos outro, mas em média, o que se deve gastar para fazer uma questão de matemática? Quanto tempo para cada uma das 25 acho que questões? A questão ela é mais direta, a gente tem questões que demandam um pouco mais de tempo, talvez como polinomios, tem que fazer algo mais algébrico, mas também tem questões um pouco mais diretas, né, como as de matemática base, então depende muito, né, do conhecimento que tu tem previamente ali das questões que vão cair. Tem questões que a gente já sabe que tradicionalmente vão nos tomar mais tempo, né, sistemas lineares, mais alguma coisa assim. Então tu consegue ver que tu logo vai identificar ali o cálculo que tu vai ter, o tempo que tu vai despender da prova. Então acho que vale um conhecimento prévio das questões anteriores, né, e aí tu conseguir identificar ali, até mesmo no enunciado, curto, direto, né, o que tu pode fazer sobre isso, né, mano? Pô, Mauro, me dá uma resposta mais objetiva. Então, um cara de matemática, eu quero 2, números, 2,5, 2,40. Pô, maravilha. Essa é uma resposta que o Marco deu de historiador, né? Filósofo. É relativo. Não, se a gente rachar a prova, a grosso modo, metade para história, metade para matemática, vai dar um pouquinho mais de 5 minutos para cada questão. Então, tu faças uma comparação com a prova do Enem, que tu tens ali na casa dos 3 minutos. 2,5, 3 minutos para fazer uma questão, com os textos muito mais longos, né? Então, se tu dividir essa prova meio a meio, tu tens ali mais do que 5 minutos por questão. Algumas razoável, né? Razoável, é tranquilo, o tempo é muito bom, sobra tempo, isso é verdade, é só o cara estar organizado. Não pode fazer aquilo que o Kaplan acabou de colocar, né? De trancar numa questão e ficar batendo cabeça ali, quando tu vês lá se foram 10 minutos, né? E aí vai te penalizar numa outra questão que tu tá com mais domínio. E que foi em 3 minutos resolveria. 3 minutos resolveria. Daqui a pouco não sobrou esse tempo, exatamente. É só ter esse cuidado, né? Mas tem tempo tranquilo para fazer essa prova aí, né? Bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui na internet, né? O Marcelo está aqui acompanhando, né? O que está acontecendo, vigiando, né, os nossos internautas, né? E aqui eu já estou vendo que além de muita gente estar entrando, também tem muita gente já colocando algumas coisas, né, Marcelo? Então, já começou as visitas aqui, as audiências qualificadas de todas as noites. Nós temos nossos colegas aqui, né, prestigiando. O professor Marcos Vinícius aqui está nos assistindo. Eles vêm, ótimo. O Lucas Gobert aqui mandando grande Mauro, grande mesmo, né? O homem é grande. 1,95 m. 1,95 m. Então grande Mauro. A Adriane aqui, Mauro Mito. Olha aí, rapaz. Um coraçãozinho azul aí. Maravilha. A Júlia aqui manda já para todos, grandes professores, mandou um abraço aqui para vocês. O professor Paulo Vargas também, é nosso colega aí da Biologia, nos assistindo. A Alexia dá aqui adeus pra tia Chica. Adeus pra tia Chica. O que é o adeus pra tia Chica? É quando a gente olha a questão e diz, essa aqui é adeus pra tia Chica, isso aqui eu vou matar em 3 minutos, vai essa sobrar é a mais pra próxima. Essa é a fácil. O Ângelo manda dizer aqui, não é fácil ser o Mauro, hein? Não é nada fácil. Não é nada fácil. Temos aqui também o professor Tiago, colega aí da matemática de vocês, nos assistindo. O Ângelo, Sor, o que é isso? É aquilo, aquele outro, que é isso? Alguma dúvida? Soro porque isso, soro porque aquilo, alguma dúvida? Que maravilha. Muito bem. Bom, e daqui a pouco a gente volta aqui, tem o Rômulo também. Pergunta pro Mauro se ele está muito frenético. Mauro, tá muito frenético hoje, Mauro? Não, tô bem calmo aqui até, né? O estúdio aqui, climatizado, tudo tranquilo. Né? Em meio a celebridades aqui, não tem por que eu estar em ritmo frenético aqui, né? Pois é, podia até pedir pro Matheus aqui dar uma refrescada para nós aqui, Matheus, um pouquinho mais, falando em estúdio climatizado. E tem o Guilherme aqui que deu cheque. O que é o cheque? Matou essa questão. Então tá, daqui a pouco a gente volta aí, então. Maravilha. E lembrando, né, que dentro do nosso EAD, a hora que tu te inscreveres, e aí alguém vai perguntar assim, mas porra, eu já estou aí há horas olhando vocês e nada do carrinho aparecer, eu quero me matricular, é amanhã. Amanhã, na parte da tarde, nós estamos liberando o curso de revisão na nossa plataforma de EAD.
As aulas começam em 14 de novembro, vão até 5 de janeiro, na véspera do vestibular da Universidade Federal, e o preço é inacreditável, né? A gente não vai revelar ainda hoje, estamos deixando para a hora mesmo, quando tu entrar, tu vai ver, era isso mesmo que eles estavam falando, legal. E, além do curso, tu podes, de forma opcional, comprar o material. Se tu optares por comprar o material, vai receber o material em casa, né, pelos correios, e também vai receber um acesso a um PDF. E esse PDF tu poderá usá-lo na hora que tu estiveres assistindo às aulas. Essas aulas serão gravadas, editadas, tu pode assistir a hora que tu bem entender, da onde tu quiseres, né, quantas vezes quiser. De repente, matemática é um assunto que vai uma vez, não entrou, vai na segunda, vai ali, faz o exercício. Às vezes na terceira vez que ouve aquilo, eu sempre digo, né, que matemática é aprender por reflexo condicionado. É, né? verdade. O cara fato. vai, daqui a pouco o cara olha no espelho e diz, puta, é óbvio, né? Adeus, Fatia Chica. Adeus, Fatia Chica. Claro. Check, né? Check. E aí, vamos embora. Então, essas aulas aí serão gravadas e também como bônus tem a aula ao vivo, porque como o ambiente é para ser o mais parecido com a aula real, como se tu estivesse dentro da sala de aula, nós vamos transmitir ao vivo e tu podes assistir essas aulas ao vivo de manhã, às 7:45 até às 13 horas, com 2 dias na exceção ali até o 12:15, e depois, claro, repetir e ver quantas vezes tu quiseres. Né? Então vamos continuar aqui falando de matemática, né? E seria possível, porque em algumas matérias, assim, e eu diria que na maioria das matérias, ou se não quase todas, a prova da Universidade Federal ela é uma prova padrão, tradicional, eu digo conservadora no bom sentido, ou seja, não é uma conservadora retrógrada, mas conservadora no sentido de que ela abrange praticamente todos os conteúdos e é muito bem feita, né? Então é possível na matemática, por exemplo, saber o número de cada assunto, por exemplo, geometria, trigonometria, polinômios, enfim, é possível a gente prever assim, olha, vai cair 2 dessa, 1 ou 2 dessa, tal. Dá para fazer isso? Com certeza. Então vamos a ela para começar a deixar os alunos aí mais tranquilos também para se organizar na preparação, né? Com certeza. Pegando as provas, assim, vamos lá, as 3 últimas e observando, tu vais ver aí que a distribuição é bem padrão mesmo, né? Obviamente, como o programa é super grande, né, é um programa realmente extenso, alguma coisa vai ficar de fora. Mas, em geral, nas 25 questões ali, a universidade consegue abranger praticamente tudo. E é clássico, né? Vai ter o quê? Uma questão de logaritmo, vai ter uma questão de trigonometria, uma questão de geometria analítica, ou 2, de repente. Eles vêm bem padrão, assim, anualmente. 5 primeiras, 6 de matemática básica. Matemática básica, fundamental. Questão de gráfico, aí vem funções, a de exponencial, a de log, progressões, predominância da geometria. Exatamente, plano espacial sempre predomina na prova. Funções, né? Termina a prova sempre com probabilidade combinatória, 2 questõezinhas, então ela é uma prova bem conservadora também nesse sentido da matemática. A gente consegue ver bem o padrão e não ficar surpreso. Com um nível eu lembro nos idos de 1998, um camarada meu, quando fez a URGS, ele disse, cara, eu estudei, eu me programei, me organizei, quando eu sentei para fazer a prova, eu já sabia que a questão número 1 seria desse assunto, a número 12 seria de funções, e é basicamente isso até hoje, né? Estou te falando de 98 e, hoje... claro, houve algumas variações nesse meio tempo, né? Algumas pequenas mudanças, mas em geral ela segue. E é nesse sentido que eu digo que é um conservadorismo bacana, né? Porque exatamente. Não é isso que define que o aluno vai bem ou mal. Porque se ele não souber a matéria, não adianta nada. Mas, se ele sentar numa prova e não tiver surpresas, né? Que eles pegam ratões desnecessários, preciosismos que não ajudam em nada uma seleção, se o cara sentar ali, né, bem preparado, aquilo só beneficia o aluno bem preparado. Exatamente. Tipo de coisa, né? Não beneficia o mau aluno. Exatamente. O aluno pode decorar os assuntos todos... Se eu não souber resolver nenhum... Exatamente. E até porque... Adeus mesmo. Né? Até porque o programa é extenso. Então, vamos lá. Vai ter uma questão de geometria analítica, ou 2. Mas o conteúdo de analítica, ele é bem extenso, né? Claro. Então, mas vai ter certo essa questão, então eu vou estudar só aquilo ali. Mas o só aquilo ali abrange muita coisa. Né? E o que predomina? Qual é o assunto? Vocês chegaram a comentar, qual é o assunto assim predominante? Que o aluno vai chegar das 25... Olha, 1/4 da prova, existe isso? O predileto do Marquito aqui, ó. A geometria, né? O carro-chefe aí da URGS, a gente chega
ter 6, 7 questões aí da geometria, incluindo plano analítica e espacial, as GELs. De modo geral, assim, numa predominância ali pelo meio da prova, né? Vai começar a matemática básica, aí vem aquelas algébricas, né? Funções, log, exponencial, e aí quando começa a leva de geometria, ela segue. Né? Ela segue. E não só isso, as questões, por exemplo, de progressões, ela envolve conhecimentos geométricos. Né, de alturas de triângulos que vão indo infinitamente, indiretamente tu vai, isso, é a predominância muito forte da geometria dentro da prova, que é o assunto que eu mais gosto, pelo menos, inclusive quem me ensinou foi o Mauro, porque eu fui aluno aqui. Né? Que resposta aí, Mauro. Não é ensinou, que isso, Marquito. Tu vês, né? Pra tu veres. Pra te ver, o Maurinho tá vendo. Se o Mauro eu também, se o Mauro tá ficando velho, eu tô quase morrendo. Ó a cor aqui, ó. olha aqui o branco. Mas assim, o Marco acabou de colocar também, não é nem só a questão, é uma questão de geometria plana, a próxima é de geometria plana, a próxima é de geometria plana, depois espacial, várias, né, 6, 7, 8, às vezes 9. Mas ao longo da prova, né, tu vai fazer uma de progressão, tu falaste, vai ter uma geometria ali. Eu fiz um levantamento nas últimas, se tu pegares de 2017, houve 9 questões envolvendo geometria plana. É muita, quase a metade da prova. Exatamente. E dessas 9, vamos lá, 7 eram específicas, eram geometria plana. E aí em outras 2, tu tinhas que saber o conceito. Né? Então, e aí mais espacial ali, se foram 13 questões entre plana e espacial, ou seja, mais da metade da prova. Então, esse é o carro-chefe, como disse o Marquito, né? Esse é o assunto. Esse é o assunto. Quer dizer que isso simplifica, porque a geometria é muito ampla, exatamente. Muito bem. Vamos de novo aqui para os nossos internautas. O Marcelo estava dizendo que já tem perguntas até relacionadas com esses assuntos, né? Além dos vários elogios que nós temos. Isso, a gente tem 2 perguntas aqui bem relacionadas quanto à dificuldade da prova, Mauro e Marco. O Guilherme aqui pergunta, professores, no ano passado foi uma das mais terríveis provas de todos os tempos. Será que 2018 vai facilitar? E o Ângelo pergunta, o que esperar em relação à dificuldade da prova, agora da próxima? O pessoal tem se perguntado muito da dificuldade, porque 2017 ela surpreendeu num quesito que a média pôde expor bem. De 2011 para cá, a média veio, né, 9, 10, 9, 10. Chegou 2017, 7,1. Foi a prova mais difícil, assim. Bom, mas pensando por esse lado, se ela foi a mais difícil, né? Então, eu acredito que em 2018, se pegar essa média aí, 7,1, ela é a mais baixa desse vestibular e dos últimos 10 anos. Então, não acredito que descer mais que isso, não vai. Porque para descer mais que 7,1, só vai ir para 6. Né? Então, não vai. Ela vai, com certeza, dar uma melhorada. Acho que eles quiseram dificultar um pouco e, ops, né? Passamos a mão um pouquinho aí, né? Então, acho que vai... Pesaram um pouco demais. Talvez ela tenha sido um pouco mais técnica, né? Aquela distribuição de conteúdos foi sempre similar, sempre a mesma, né? Mas eu acho que ela foi uma prova um pouco mais técnica que brindou o aluno mais dedicado, né? Mais atento a detalhes, a minúcias dos conteúdos, né? Mas foi uma prova linda, como sempre. Agora, linda para matemático, né? Imagina eu foi ali linda. Naquele pavor ali, eu não saio de história, né? Eu fico ali fazendo a de histórias, me esqueci de fazer a de matemática. Olha só, nós temos o que mais cai e agora seria interessante saber se tem o que menos cai, né? Que aí é aquele assunto, evidentemente, que a essa altura de uma revisão já vamos deixar de lado, né? Se é o que menos cai. Existe esse assunto que menos cai ou aí é alternado, é aleatório? Existe, sim. A gente faz muito que as determinantes, matrizes não tenham caído. Né? Dentro desse capítulo, determinantes, matrizes e determinantes, ainda há um outro ali, sistemas lineares. Exatamente, determinar as soluções de um sistema, se ele tem infinitas, se ele não tem solução, ou se tem única solução. Né? Sistemas lineares é o conteúdo. Esse é um conteúdo que, se a gente pegar os últimos 10 anos, todo ano tinha uma questão. E eu acho que assim, nos últimos 3, 4 anos não houve, então já é um conteúdo que foi deixado de lado. Assim como matrizes determinantes está fora da prova há muito tempo. Está no programa, pode aparecer, mas a tendência é não. Né? Já que a predominância está ali na geometria, como eles dão esse cenário, eles têm que deixar alguma pequena coisa de lado. Né? Então, como o Mauro falaste aí, acho que matrizes determinantes é algo que, nessas propriedades mesmo, as propriedades, principalmente de matrizes determinantes, é uma coisa que já faz tempo. Já, muito tempo, Muito tempo. Outra coisa que eu vejo ainda no programa é o binômio de Newton, né? Mas isso eu não vejo desde a década de 90, né? Eu não vejo o binômio de Newton
na URGS, né? Então... alguns pontos específicos de certas matérias, como, por exemplo, permutações, condições circulares. São coisas coisas que tu pegar muito específicas da matéria, né? A prova é difícil, porque tem um detalhe teórico, né? Algumas questões. Acessível para contemplar o aluno, aquele, né, que está bem preparado. Só que eles não vai pegar as minúcias da matéria. Né? Então, essas coisas minúcias, acho que a gente pode deixar um pouco de lado. Olha só, claro, matemática, como a gente fala, sempre se assusta, mas as outras matérias também, soma tudo, assusta mais ainda, né? Aquela coisa toda, e o tempo vai chegando, né? Agora, nessa reta final, que a gente está já, né, poderíamos dizer assim, na véspera do Enem e na antivéspera da URGS, que é logo em seguida ali. É possível, com essa quantidade de matéria, com esse conteúdo todo, fazer uma boa revisão em matemática? Como é que vocês recomendariam, aconselhariam o aluno a fazer agora isso aí, né? Qual é a forma boa de estudar matemática nessa hora, né? Acho que é priorizar os conteúdos, né, principais da prova, né, como as geometrias, e estudar pelo padrão mesmo. Acho que a melhor preparação que tu pode ter nesse final é te adequar ao estilo da prova. Né, ao estilo da prova, assim como nessas 2 semanas se preparando para o Enem, a gente acabou, né, se preparando bem para o Enem. Para a URGS também, a gente vai se adequar ao estilo da prova, como é cobrado de forma direta, de forma teórica. Então, acho que, né, a gente tem algumas matérias principais para estudar, e acho que o melhor nessa reta final é se adequar ao estilo, né, e como é cobrado nesse sentido. Organização acima de tudo também, né? E uma dica que eu costumo dar sempre para os alunos nessa finaleira é observar as provas, né? Pegar agora as últimas provas, né? Refaz a prova de 2017, refaz a de 2016 depois. Se acostumar com a prova, né? Aquilo que o Marquito falou agora, vai se ambientar mesmo ao que vai aparecer ali em janeiro, com certeza, né? Maravilha. É possível cair em números complexos? Vale a pena estudar? Olha, tá aí um assunto que, se a gente pegar os anos 2000, era batata. Todo ano uma questão de números complexos. Aí nos últimos anos, nos últimos 4 anos, ficou meio de lado, né? Antes de 17 veio 11. 2011 deu. 2011, Marquito está colocando aqui, caiu números complexos. Depois parou. 12 não, 13 não, 14 não. Acho que em 15, depois apareceu, no meio de uma questão, apareceu números complexos, tá? Mas o que eu vou falar é o seguinte. Então, a tendência talvez seja não cair uma questão de número complexo. Só que esse é um conteúdo lindo, tá? Mas quando eu digo lindo, é que ele é muito amplo. Se tu está estudando números complexos, tu está invariavelmente estudando geometria, que cai a rodo na prova. Por que não estudar os números complexos, então? Porque se ele vai envolver geometria. Tu estudar números complexos implica em estudar trigonometria. É muito provável uma questão de trigonometria na prova. Né? Então, os números complexos, eles abrangem muito isso, outros tópicos da matemática, entendeu? Então, sempre é válido. Mas cair uma questão de complexo, talvez não tenha grande probabilidade, né? Até porque a questão de as 2 últimas, assim, caíram de complexo 2011, ela vinha ligada a polinômios, né? Então ela já vinha junto de alguma outra coisa. Assim como em 2017 ela também veio ligado a algum outro, né, conteúdo, como ele falava das potências do número complexo. Então, quando tu está estudando ali os complexos, tu já está passando por várias outras, né, esferas de conhecimento da matemática. Então, acho que também é válido estudar, né, porque a URGS vai misturar um pouquinho de um conteúdo com outro. Isso é comum, como, por exemplo, funções de geometria, progressões de geometria, e complexos também, já vem com polinômios, então já está meio, né, que tudo dando uma revisão de modo geral nesse sentido. Tá. E uma coisa, me corrijam aí, né, que a gente fica ouvindo os colegas, né, conversa na sala dos professores e tal. Probabilidades é um assunto que cai bastante no Enem, é isto? Sim, fato. Fato. E na URGS nós vamos encontrar muitas questões de probabilidades ou aí já é uma variação? A gente vai encontrar, eu sempre brinco em sala de aula, que é o que fecha o vestibular. São as 2 últimas, a 49 e a 50. Então ali as 2 de probabilidade, pegar a prova de trás para frente, pode abrir ali, vai estar ali. Gosta de probabilidade, já começa já por começa trás, de trás para frente, vai estar ali as 2, né? Com o mesmo nível todo ano ali, né? Cobrando com uma mistura de conhecimento também, às vezes não é o contextualizado como do Enem, mas é ali também misturado um pouquinho com geometria, ele vai dar, né, uma ênfase um pouco maior, mas vai estar sempre as 2 ali. A propósito sobre essas 2 aí, que é a tendência, né, as 2 últimas, probabilidade é um assunto um pouco delicado, porque
a maioria das pessoas tem aversão, tem realmente um pânico de probabilidades. Olha, é verdade que a Federal aí do Rio Grande do Sul, em algumas edições, coloca questões casca grossa. Mas é que é uma coisa do dia a dia, né, Caplan? Claro, é uma coisa que o cara está sempre pensando. É raciocínio, né? É raciocínio, lógica, exatamente. Né? É, muito legal. Então, invariavelmente chama o interesse do cara. Mas realmente é um assunto um pouco delicado, né? Às vezes as questões são bem intrincadas. A URGS já colocou várias assim. O que acaba gerando daqui a pouco... Que é um quebra-cabeça mesmo. Que é um quebra-cabeça, isso. E acaba gerando, assim, um papo de que a probabilidade na URGS é impossível. E isso não é verdade. Porque tu vais pegar edições desse vestibular com 2 questões simples de resolução. Né? Então, aí tu vais para uma prova dessas pensando assim, a probabilidade eu não vou nem ler. Não, às vezes são questões bem do cotidiano mesmo, bem elementares, porque não triviais, não. Legal. Bom, Marcelo, nós temos aí os internautas pulando, né? Eu tô vendo aqui, vai pulando carinha, pulando sorrisinho, boca aberta, né? Positivo, coraçãozinho e as perguntas, né? Vamos lá, então. Inclusive aqui a Fernanda Cordeiro dá saudades 3 coraçõezinhos, aí, não sei, foi aluna dos 2 aí, foi. Inclusive, pessoal, eles até comentaram comigo que será que vai pular bastante likezinho, será que vai pular bastante sorrisinho? Vamos mandar uns coraçõezinhos agora aqui, os ex-alunos, né? Vamos encher aqui agora a nossa tela. Isso. E, inclusive, quero salientar que essas curtidas aqui na gravação não é a mesma coisa que curtir esse vídeo. Quando terminar a transmissão ou quando sair, vai lá por fora do vídeo e dá uma curtida no vídeo mesmo. Curte por fora, tem que curtir por fora. Ó, começou a pular uns coraçõezinhos aqui pra vocês. Essas curtidas aqui, daí a minha mãe vai à loucura. Isso, o Mauro quer a repercussão de chegar esse vídeo virar viral é curtidas. Exato. Vai chegar lá, onde é que mora tua mãe, Mauro? Santa Cruz. Em Santa Cruz, então vamos fazer chegar esse vídeo lá em Santa Cruz. Mauro, dá um abraço na mãe lá já agora, né? Já que vai chegar. A Cleusa Gimenez manda também um abraço. Ó, nossa colega aí, Cleusa, grande mestre Mauro, saudades tuas. Ô, Cleusa, aqui. A Angélica, ops. O que é esse ops? É alguma coisa de vocês aí? Quem falou? Angélica Veiga. Pô, não sei. Então, ops, deve ser coisa do Marco aqui. Isso. O Luciano Teixeira, professor, colega também aí, colega aí. Grande abraço, Mauro Veiga, abraços. Grande. A Angélica diz, Marco, fala mais alto. Não esquece que ela tá... Pode deixar. O Guilherme Cury, da Dali Mauro, saudades do João Paulo, Zona Norte. Um abraço para você. Olha aí, rapaz, um ex-aluno. Bom, e agora tem umas perguntinhas mesmo aqui. O Fábio Castre pergunta, vocês concordam que análise combinatória e probabilidade são as questões mais difíceis da prova da URGS? Tu vês, eu acabei de falar, né? É o lance da comoção, porque em algumas edições as questões foram realmente muito difíceis. Mas isso não é fato. E isso varia também de aluno para aluno, né? Análise combinatória é um assunto um pouco técnico, com conteúdo pequeno, mas que tu tens que raciocinar muito na questão, né? Então tem muita gente que tem muita dificuldade nesse tipo de situação, ao contrário de outras que têm mais facilidade. Uns têm mais tendência geométrica, conseguem resolver a geometria mais facilmente. Tem dificuldade na combinatória, isso varia muito. Mas assim, dizer que esse é o conteúdo mais difícil ou não, eu não concordo com isso. Certo. Eu acho que não precisa temer tanto esse conteúdo, né, Marquinho? Não, acho que análise combinatória aí nos últimos anos, acho que se tu puxar de uma questão de ampla dificuldade, acho que a gente puxa 1, 2, assim, no máximo, né? Acho que a predominância da dificuldade das questões são em outras áreas de conhecimento ali. O grande problema da análise combinatória, eu acho que, como o Mauro falaste, a matéria é curta, mas ela vem cheia de poréns. Legal. E acho que esse é o problema. Quer ver? O cara tem que respeitar a matéria, né? É diferente de temê-la, né? Tu tens que ter respeitar respeito. Todas, né? A todas, matemática, né? O pessoal teme. Tens que ter respeito pela análise combinatória. Opa, dizer que é barbada, não. Mas também dizer que é muito difícil, não. Não dá para dar tanta moral assim para esses conteúdos, que não é o bicho. Em questão de barbada ou não, até um ponto que a gente tinha conversado aqui, o Ângelo, até que ponto essa prova facilitada no ano passado, né? A gente, e o aumento da média pode ser vantajoso para nós em 2018. Vocês fizeram uma previsão aqui que 2018 poderia ser um pouco mais fácil, já que a terrível foi agora do último ano. É que a gente parte da premissa que quanto a média e o desvio menor, com menos questões tu pode alcançar um score maior, né? Então a gente pensa muito por esse lado, mas a URGS também não pode nos dar uma prova muito difícil onde a gente não consiga desenvolver alguns conteúdos. Por exemplo, se tivesse 20 acertos, tu poderia beirar os 700, né? Nesse ano. Em 2016 já não é assim, tem que fazer uns 24
pelo desvio, pela média. Então, eu acredito acho que nesse 2018 ele vai ficar no meio termo, né? Ele não vai voltar nem a ser o que era e também não vai nem continuar nesse 2017. Eles vão ficar num meio termo, que eu acho que aí seria o acertar a mão. Acho que o acertar a mão seria aí no meio, né? Onde a média fosse 8, quase 9, vamos dizer assim, e o desvio que foi em 4,2, o desvio até nem tanto, 4,5, acho que... Então vocês acreditam de uma média um pouco mais elevada agora, em 2018? Elevado, sim, acredito. Tá. Tem dois amigos nossos aqui, o Guilherme Alves e o Ângelo, que falam da questão de logaritmos. O Guilherme aborda o seguinte: a maioria dos alunos, quando olham a palavra log, já bate aquele medo. Mas quando foi dito em aula que não é algo tão difícil, teria alguns macetes para logaritmo? E o Ângelo pergunta, e quanto ao log, esperamos quantas questões difíceis ou podemos esperar questões mais fáceis? E aí? Log é uma questão, né? Vai ter ali uma questão certa de logaritmo, tá? E o log é que nem o Mauro falou, é místico, né? Não, log é difícil, né? Log é difícil, não vamos resolver, um log não vou conseguir. Mas não é, inclusive na prova, uma das provas mais difíceis que teve, que era 2017, log era uma questão bem tranquila. Era o melhor macete que acho que a gente pode dar é entender a definição e aplicar propriedades, ponto. Saber fazer isso, o aluno vai conseguir desenvolver, né? Por exemplo, se tu estudar pelas provas, tu vai conseguir fazer de 17 a 16, a 15, a 14, a 13, que não é nada muito, né, elaborado, a não ser entender a matéria pelo seu conceito puro, né? Que é definições e propriedades, né, mano? Exatamente, é um conteúdo pequenininho, é pouca coisa, sabe? Então, sem medo de logaritmo. Sem medo, sem respeitar tanto assim esse conteúdo, duas né? questões? O Marco falou uma questão. O Marco falou, o logaritmo tem a definição, é entender a definição, praticar alguns exercícios que contêm a definição e as propriedades, né? Normalmente aparecem 4, mas a gente necessita de 3, né? E beleza. Trabalhar isso aí Bom, sem medo. Continuem mandando então suas perguntas, né? Continuem mandando os coraçõezinhos e os likes aí para chegar o vídeo lá na Mãe do Mauro, lá em Santa Cruz, né? O Mauro gostaria de no mínimo uns 800, 700 curtidas, né? Por aí, para adicionar um viral assim e chegar rápido a Santa Cruz. Perto de 1000, né? Perto de 1000, claro, botar, não vamos perto de 1000. Botar 4 dígitos aí. Então tá, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas aí. É isso, né? E essas feras vão estar no revisão do EAD do universitário. E amanhã o EAD já estará pronto para que tu possas comprar. E aí entrar na página universitario.com.br/preveste-EAD e ali, sem medo de ser feliz, ver o preço espetacular que nós estamos fazendo de promoção, que é para que tu realmente te entusiasme. As vagas são limitadas e as pessoas acham, pô, como é que diz que é vaga limitada, se é EAD, é internet? Não. Para manter a qualidade da transmissão ao vivo, para manter a qualidade da nossa plataforma, para começo de conversa, neste revisão, nós estamos reduzindo as vagas, então te agiliza e entra lá. E depois de clicar no botão de comprar o curso, por esse preço espetacular, com parcelas mais fantásticas ainda, tu, se tiver a opção, se tu quiseres, como de forma opcional, pode comprar também o material produzido pelos professores do universitário. São 2 livros grandes, um livro de humanas e um livro de exatas, com mais de 400 páginas cada um, mais um livro das leituras obrigatórias da Universidade Federal e o PDF, né, que vai de brinde aí para que tu possa acompanhar no teu vídeo a aula com teus professores e assistir aí 10, 15, 20 vezes a aula do Mauro, 30, 40, 50 a aula do Marco, né? Quantas vezes quiser. Que massacre, hein? No banheiro, no quarto. Maravilha. Né? Pô, cansei, vou ali pro parque ali, pego o celular, pá, isso é sensacional, né? Muito bem. Então, nós vamos continuar com as perguntas. No comecinho aí da nossa conversa, vocês falaram, no começo a prova começa com a matemática básica e tal. Isso significa que os conteúdos não são só de ensino médio, né? Nós temos conteúdos de ensino fundamental também na prova, que são revisitados aí. Exatamente. Né? Como é que funciona essa divisão dos conteúdos de ensino fundamental e de ensino médio? Aparecem algumas questões, inclusive, com o conteúdo de ensino médio, de ensino fundamental exclusivamente, né? Porcentagem. Né? Se tu pegares as últimas, eu contei ali até 3 questões envolvendo porcentagem. Pelo menos dessas 3, uma só porcentagem, ou seja, ensino fundamental. 2016? Teve 3. Isso. E potenciação, uma questão de potenciação. Tem uma edição aqui que eu acho que é 2016, tem 3 questões de potenciação. De 15, eu acho.
Então, a gente vai ter essas questões. E, obviamente, o conteúdo do ensino fundamental vai aparecer em todas as questões do ensino médio, né? Que é o... Exatamente, que é a base. Mas há questões fechadas, né, Marquito? Acho que o conversão de unidades, inicialmente, bem ali, lembrado. né? Vai, inclusive, a 17 começou assim, vai começar para aquela um pouco de álgebra, provar propriedades aritméticas, operações, né? Com frações, né, ali, reais. bem no início, que são aquelas teóricas mesmo do ensino fundamental, e a partir daí, aí sim a gente entra no ensino médio, claro que aplicando todas as propriedades do ensino fundamental. Mas existem as exclusivas sim, que é o início da prova. Exatamente. Legal, então vamos voltar para aquilo que cai mesmo, né? Se vocês me dizem, olha, é geometria que cai, bom, então acho que a concentração, a essa altura, na reta final, é geometria. Quanto mais tu dissecar, quanto mais estudar, quanto mais souber a geometria, mais chance vai ter na prova. Cai mais geometria plana ou cai mais geometria espacial? Acho que aí varia, né, Mauro? Varia, mas de ano para ano, né? Mas a gente consegue ver mais, eu acho que tem um pouco mais de plana aí na jogada, né? Mas é bem distribuído, sabe? A gente pode pensar em meio a meio, né? Mas é na casa das 9 questões ali, né? Eu acho que a plana tem um pouquinho de predominância, até porque ela consegue envolver mais os outros conteúdos, né, do que é espacial ali. E acho que a predominância é um pouquinho, até porque é espacial, nada mais é que a extensão da plana. Exatamente. Né, com uma dimensão a mais, então acho que a plana tem um pouquinho de predominância. Tem algum outro ano que tem um pouco mais espacial, mas né, acho que a tendência aí é vir a plana um pouquinho mais. Em geral, é similar. É isso aí, um pouquinho mais de plana, mas é bem próximo. E a plana, que nem o Marquinhos falou, aparece em outras questões, né? Daqui a pouco vai ter uma progressão geométrica, mas tu vai ter que ter a habilidade lá de trabalhar com triângulo, né? Então tá, meus craques. Aqui eu quero saber agora, que sempre está... Né, o nosso aluno, o nosso ex-aluno, o nosso futuro aluno está ali, né, olhando. Qual que deve ser o foco do estudante nessa reta final? O que ele deve focar, né, faltando 2 meses para a prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o vestibular que está todo mundo se preparando, né, quer dizer, está apostando todas as fichas. Onde é que ele deve focar nessa reta final? Olha só, eu comentei antes, vou frisar novamente. Dar uma olhada nas últimas provas, né? Refazer as últimas provas. Isso é primordial. Essencial. Reforçar esses conteúdos aqui que a gente está falando agora, que mais aparecem, geometria plana, geometria espacial. Funções, progressões. Funções, a Federal gosta muito de questões de funções também. E, claro, fazer um apanhado geral no seu material, nas suas fórmulas, né? Dar uma olhada e fazer uma revisão nisso aí. Acho que o interessante é um grande apanhado do ensino médio. Né, ali das fórmulas principais, mas principalmente reforçar a tua matemática básica fundamental, porque sem isso não vai conseguir desenvolver o teu ensino médio, não vai conseguir desenvolver a geometria se não sabe fazer uma racionalização, né, saber ali operações com frações de forma simples e coesa. Então acho que está patinando um pouquinho aí na matemática básica, dá essa reforçada, que é curto, que não vai ser muito, acho que dá para iniciar esse zoom para ele, não vai ser a parte totalitária, não vai ser a maior parte, mas inicia por aí e depois, como o Mauro falou, vai pelas provas. Né, e é pegar o nosso material aqui, né? Deixa eu fazer uma propaganda aqui, mas porque eu tenho toda a moral de falar desse material, tá? É um baita material, tão objetivo quanto a prova, tá? E o material ele é extremamente bem organizado, limpo, fácil de visualização, o aluno tem toda a sequência necessária ali. Aí dá foco mais naquela geometria, aquelas coisas que a gente falou. Mas o material do universitário, modéstia à parte, é de gabarito. Bacanudo. E é isso, né? Nós temos aí mais, vamos encerrar, né, com algumas questões aqui dos nossos internautas. O que se coloca aí, Marcelo? O Guilherme Cury aqui, Dali Mauro, que eu tinha comentado antes, mandando outro abraço para vocês. A Mariana Mestres, palmas e coraçõezinhos. A Samanta Calduro Ribeiro, geometria, melhor matéria. Melhor matéria, olha. É a melhor matéria mesmo? É a melhor matéria. Olha só. Check na geometria. E para encerrar aqui a pergunta, tem uma pergunta do Cássio. Cássio Santos pergunta o seguinte: a função seno e cosseno, há possibilidade de cair na prova? Claro. A função, né, a parte de função trigonométrica, a gente, né, tinha aí a predominância. Antes, né? É verdade. Acho que antes era funções. Aí veio 2017 e aplicou a trigonometria dentro da geometria plana, em 2 questões. Exato. Mas é questão recorrente, né? Saber transformar, saber movimentar, saber esticar, saber período, as coisas, tanto da função seno quanto cosseno. Exatamente, o movimento gráfico, né? A função seno e cosseno, essas duas aí.
e a relação dela com as outras, né, com intersecções com função de segundo grau. Acho que tem que entender o gráfico principal das principais funções, né, primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo, né, e aí juntamente vai entrar nesse apanhado aí a função seno e a função cosseno. Então sempre na iminência de entrar nessa prova, com certeza. Maravilha, e por hoje nós vamos encerrando, né, nossas dicas, e lembrando que o Mauro e o Marco estarão aqui no nosso EAD, né, aí sim, revisando, né, todos esses conteúdos nessa nossa reta final, na chegada da Universidade Federal, desejando, obviamente, a todos, né, um super Enem aí, que também é uma nota importante, né, para compor a tua nota da Universidade Federal. E o Conversa de Professor, amanhã vai dar uma folga, porque amanhã é dia de compras, né? Amanhã é dia de... Nubem já, o professor Nubem, sempre atento, né? Entrou tarde hoje, Nubem, mas em seguida já está no Facebook aí, já pode rever também toda essa nossa conversa de professor de hoje. Então, como eu estava comentando, sexta-feira é dia de compras, né? O nosso carrinho vai estar aí para tu adquirir, né, esse curso de revisão. É só entrar na nossa página universitario.com.br/prevestead e ali te informar um pouco mais, se for o caso, degustar essas aulas, né, que nós oferecemos nesses últimos 4 dias, né, aulas do mesmo nível, da mesma forma que tu vais encontrar no nosso curso de revisão. O Mauro, inclusive, deu uma dessas aulas, né, de degustação. E ali também eu vi mais umas dicas, enfim, ver tudo o que aconteceu até aqui nesse pré-lançamento do nosso EAD e adquirir, então, o direito de assistir e a honra de assistir esses mestres que vão desfilar aí no nosso EAD. E o Conversa volta na segunda-feira com uma surpresa, na verdade, um dos maiores entrevistadores, né, da televisão, da internet, né, do Rio Grande do Sul, vai estar aqui, um ex-aluno do coração vai estar aqui nos entrevistando dessa vez, né? Vamos fazer o contrário do que a gente está apresentando até aqui e continuar falando um pouco mais sobre o EAD e um pouco mais sobre cultura, sobre educação. E as nossas revisões Enem, hein? Agora. Ah, sim, daqui, claro, né? Nosso revisão é da URGS, mas nós não vamos te deixar na mão. Nós vamos colocar aqui algumas revisões importantes para o Enem, né? Com chat, conversa, enfim, nós estamos bolando e preparando aí algumas novidades até a hora do Enem. Mauro, muito obrigado pela disposição e presença. Uma Marco, satisfação. Obrigado. Muito obrigado, né, por ter nos abrilhantado aqui nessa noite, nesse início de noite, e a gente volta então na segunda-feira. Até mais.